entrevista com o Semir Ferraz. Atualmente, no que o senhor tem se dedicado? Eu estou morando no Acre, trabalhando na empresa municipal de saneamento ambiental, sou presidente da empresa. Sobre o Ari Artusi, o senhor comentou em seu Twitter que pode a qualquer momento acontecer em Campo Grande a mesma coisa que aconteceu em Dourados. O que o senhor quis dizer com isso? Primeiro que eu achei importante o fato de alguém da própria administração colaborar no sentido de esclarecer o que muita gente já sabia, né? Já tinha tido uma operação há um ano atrás, onde deflagrou um processo de fraude em licitações, de Caixa 2. Então, se com certeza isso acontecer no governo do Estado, em várias prefeituras, com certeza tem muito que apurar. A corrupção no Brasil, o que noticia é a ponta do iceberg. E a lista, os 10 candidatos que mais estão gastando, merece uma investigação. E se investigar, com certeza vai encontrar muitos problemas. O atual governador, o André Pucinelli, é acusado de enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro. O senhor acredita que isso é uma constante na política? Infelizmente tem sido, né? O episódio Ari Artusi, com certeza tem vários governantes enricando no exercício do poder. E nós sabemos que a política, uma campanha eleitoral é muito cara, que o que se ganha honestamente, não dá para construir patrimônio. A evolução que o patrimônio do governador teve de alguns anos para cá, isso merece uma investigação detalhada. Até por isso, o Ministério Público tem aquela ação que tramita no STJ, a ação da lavagem do dinheiro, do enriquecimento ilícito, do governador, do Mauro Cavalli e suas esposas. E a própria declaração no TRE, o governador faz uma declaração antes de ser prefeito, que tinha um patrimônio próximo de R$1 milhão, nem chegava a R$1 milhão. Aí quando ele está terminando o primeiro governo, que foi candidato a governador, ele declara um patrimônio de 2 milhões e pouco, e agora ele declara um patrimônio de 5 milhões. Sendo que os valores declarados são valores de declaração de imposto de renda, ou seja, de quando da aquisição do bem, ou quando da aquisição de uma doação. A gente sabe, se fazer uma avaliação rápida sobre os bens ali declarados, a gente sabe que ultrapassa a casa dos 10 milhões. Não querendo da satisfação, usando as prerrogativas do sigilo de justiça, segredo de justiça, para esconder falcatruas, esconder problemas que a população precisa saber, principalmente agora no processo eleitoral. O senhor disse que foi vítima de uma armação na eleição passada, que até foi uma eleição que o senhor perdeu. Como que foi? Foi uma operação montada, coordenada pelo governador, André Pucinelli, para não permitir a minha reeleição. Eu tinha um mandato razoável, acho que um mandato que tinha atuado, essa briga da energia. Quem começou foi eu em 2003, fiz a primeira audiência pública com a ANEEL, trouxe a ANEEL aqui, fui a Brasília várias vezes, discutindo a cobrança indevida da energia. Apesar de, naquele momento, era uma voz sozinha na Assembleia. Denunciei a Brasil Telecom quando não estava lesando 30 mil acionistas, montei uma CPI, o Tribunal de Justiça trancou minha CPI. Denunciei o caso dos garis da área do Papa. Foi uma dação em pagamento que beneficiou a Financial, que foi presa agora, o dono da empresa foi preso lá em Dourados, está preso. Denunciei isso na época, pedi apuração, entrei com ação popular, o juiz concedeu uma liminar de primeira instância, denunciei o caso dos garis laranjas, o caso Engecap, que todos conhecem, denunciei as falcatruas na privatização da Águas do Guariroba, a forma que foi feita, da forma fraudulenta. Então tudo isso mexeu nos interesses do governador, à época prefeito, que hoje se diz governo sério. Essa seriedade tem que ser apurada. Eu acho que é um momento eleitoral de ver até que ponto é sério mesmo. O que é seriedade para ele? É fazer uma dação em pagamento de uma área
que vale hoje com certeza mais de 50 milhões de reais, saiu por 4 milhões e 700 em execução de obra. É contratar uma empresa chefiada por 2 garis, e quem tinha procuração era o seu compadre, o Elio Genovese Ferrari. Isso é sério? É séria a forma que foi privatizado a Águas do Guariroba. E hoje nós temos a maior tarifa do estado de Mato Grosso do Sul. O povo de Campo Grande paga a maior tarifa e não tem o melhor serviço. A Sanesul consegue, operando os municípios menores, produzir e distribuir água de melhor qualidade e a um custo menor. E nós temos, a população de Campo Grande tem que pagar uma taxa mais alta, tem que pagar um esgoto. Então, com certeza, isso tudo mexeu nos interesses do governador. Aí, no dia 29 de setembro, faltando 4 dias para a eleição, ele planta um dinheiro grampeado num santinho no carro do meu assessor. Eu tinha um sistema de câmera na porta do comitê, e quando abordou o meu assessor, determinou que ele abrisse o carro, parecia que o dinheiro foi arremessado. Então, eu tinha essa dúvida, eu fiz essa acusação e falei que eu ia levar para o ministro Márcio Tomás Bastos para apurar esse caso. A partir disso, a Polícia Federal começa a apurar esses fatos. Graças a Deus e o trabalho da Polícia Federal, veio à tona a verdade. Já está indiciado o Edson Giroto como coordenador da campanha, está indiciado o filho do governador, o empresário Jafar, o dono da gráfica, e o Edmilson Rosa, que foi quem usando técnica de roubo, de furto de carro, conseguiu abrir o carro do meu assessor e colocar o dinheiro. Ele é réu, confessa. Ele confessa que fez isso, né? E os demais já estão indiciados e estão sendo processados. Tenho a convicção, porque eu ouvi as fitas, eu tenho a convicção de que o governador foi o grande mandante desse crime. Então ele tem que ser punido também. Aí eu entrei com a representação no Ministério Público Federal. Uma coisa que me deixa assim, chateado e magoado é o fato de eu não ter tido acesso aos áudios. E agora em Dourados, se não fosse aquela imagem mostrando, botando dinheiro na camisa, vibrando, fazendo chacota com dinheiro, a mulher achando pouco, 10 mil reais ainda, se não fosse aquelas imagens, com certeza a opinião passaria despercebido. Aí na linha jurídica, você entra com ação protelatória, roda e não pune. No meu caso, eu fico muito magoado de eu não ter tido acesso aos áudios. Porque se eu divulgasse agora a voz do governador André Putinelli comemorando a operação contra mim, se eu comprovasse o áudio do Giroto ligando para a Polícia Federal e pedindo, do Giroto dizendo, minha vingança será maligna. O que eu fiz contra ele? Eu apenas pedi apuração. Então, como eu não tive acesso a esses áudios, o delegado da época, em nome do segredo de justiça, que aí eu acho que é o segredo da impunidade. Isso só serve para ficar impune. E como está até hoje, vai fazer, dia 29 de setembro, completa 4 anos. E ninguém foi preso, ninguém foi punido. Um é candidato a deputado federal, o outro é candidato à reeleição a governador. Agora, como eu não tive, como delegado, doutor Otacílio Della Paz, da Polícia Federal, que presidiu brilhantemente o decreto, o inquérito, a fase de inquérito. Mas ele não permitiu, ele mostrou para mim formar convicção e retirar a acusação contra a Polícia Federal, mas não permitiu que eu usasse esses áudios. Requeri, quando terminou o segredo de justiça, requeri ao TRF São Paulo, onde o processo está tramitando, o desembargador negou para mim o acesso a esses áudios. E os réus requereram, e eles têm os áudios para construir a sua defesa. E eu, para mostrar para a sociedade, para restabelecer a verdade e mostrar como aconteceu, como foi orquestrado tudo isso, eu não tive acesso. O que ocorreu comigo foi um fato grave, né? O plantar dinheiro para incriminar um político é o mesmo que plantar droga no carro do cidadão comum para ele ser pego pela Polícia Federal e às vezes enrolar a vida das pessoas. Então eu agradeço muito a oportunidade de vocês de poder estar aqui esclarecendo ao povo sul-mato-grossense que me deu um mandato de deputado estadual, que eu acho que eu honrei e que eu tenho a oportunidade agora de estar passando essa minha versão a toda a população do meu estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado.